Muito boa noite. Vamos chegando para a nossa última live dessa série de lives aqui pelo Coletivo Mulheres do Brasil em Ação. Estamos aqui com várias convidadas especiais hoje para a gente falar um pouquinho dessas mulheres que transformam. É um prazer mediar esse encontro. Eu sou Muri Rocha, falo aqui de Penha, sou voluntária do Coletivo Mulheres do Brasil em Ação e represento aqui o nosso grupo, que é o Penha para Elas, que também tem esse intuito de a gente não só ter mais mulheres nos espaços públicos e na política, mas que a gente possa também representar um pouquinho de tudo que a gente está vendo aqui. A gente está com mulheres de todo o estado aparecendo aqui nessa live, e é um prazer estar com vocês. Eu vou passar a palavra para todo mundo se apresentar, mas quero só apresentar um pouquinho do que é o Coletivo Mulheres do Brasil em Ação, que nasceu na Baixada Santista, mas que fez lar aqui no nosso estado, e que hoje está com uma pretensão muito grande de ter uma casa de referência, né? A gente ainda tem uma dificuldade aqui no litoral norte de Santa Catarina de espaço mesmo para a gente ter casa de referência, então a gente tem essa demanda que ela é bastante grande, mas quanto sociedade civil, o coletivo, todas as advogadas e voluntárias que fazem parte, se uniram para que acontecesse esse primeiro movimento, né? A gente sabe que está todo mundo trabalhando, a gente está com a nossa deputada aqui federal, Carmen Zanotto, que está super trabalhando nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, em que a gente tenta levar a vida um pouquinho mais em meios normais, né, e naturais, mas no meio disso tudo a gente está no meio de numa pandemia que realmente é algo mundial, que realmente é muito sério e que está impactando todos os setores, né? A gente está aqui com a advogada, com a psicóloga, com a Rose, que é comerciante e lojista, sabe o quanto está impactando no nosso comércio também. Mas para a gente começar, eu sei que a deputada tem uma agenda super cheia, então a gente vai dar continuidade. Então, o Coletivo Mulheres do Brasil em Ação está com a Casa Gabi saindo aqui em Balneário Pissarras. Essa casa ela vai ser um ponto de acolhida, ainda num lugar sigiloso. A gente sabe que a gente tem várias barreiras, né, deputada? Porque a casa de acolhida, a casa de referência, ela vem como dever do Estado quanto federação, né? Ela vem da nossa gestão maior, mas é que a gente precisa realmente trabalhar de forma localizada. Eu penso que a gente precisa nascer localmente para a gente também ter esse espaço e mostrar que a gente também tem uma amplitude e uma necessidade muito grande, né, desses espaços. Deputada, a gente aqui no Litoral Norte, eu senti no ano passado, quando a gente teve a senhora aqui em Penha, da dificuldade que quase, não, como você é de Lages, quase ninguém te conhece ainda no Litoral Norte. Eu fiquei muito envergonhada de saber que você tem uma caminhada imensa dentro do quanto deputada e dentro do nosso executivo, e eu fui conhecer a senhora só no ano passado, só em 2019. Eu queria que você apresentasse e pudesse falar um pouquinho para a gente nessa noite da sua participação política quanto mulher também. E nesse momento, por ser da área da saúde, eu tenho visto o seu trabalho imenso, né, nesse momento de Covid. E queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está esse momento para você também, quanto carreira política. Tá sem áudio para vocês? Não liguei meu áudio. Desculpem, eu vou recomeçar. Eu quero, em nome da Muri Rocha, saudar todas as mulheres do Coletivo de Mulheres do Brasil em Ação, dizer que nós estamos de momentos exatamente como esses, para a gente compartilhar nossas experiências, para a gente compartilhar as nossas decepções, alegrias, e, em especial, a gente ter esse olhar para o coletivo de mulheres. Então, estar aqui com a Maria Verônica, com a Ana Paula, com a Rose, que eu e a Rose a gente se conhece um pouquinho mais em função das minhas passagens por Florianópolis para poder pegar o voo, né? E eu moro no mesmo prédio, quer dizer, moro não sei, né?
Digo, paro, porque parece uma casa de estudante mesmo, no mesmo prédio que a Rose tem uma de suas lojas. Mas dizer, gente, que este momento está sendo um momento muito atípico para todos nós. Quem de nós imaginávamos lá no mês de janeiro, quando a gente começou a acompanhar aquele movimento da solicitação dos brasileiros que estavam em Wuhan, que era o centro dessa pandemia, que nós estaríamos vivendo em poucos dias o que nós passamos a viver no mundo como um todo e no Brasil. E o meu comprometimento e a minha causa com a pandemia, ela veio desde o momento em que o presidente da República se manifestou com a dificuldade de trazer esses brasileiros, de repatriá-los por falta de legislação. Era mais ou menos no finalzinho do mês de janeiro, eu já tinha me deslocado para Brasília para o retorno das atividades, e o que eu fiz? Eu fui atrás de buscar tudo que nós tínhamos de legislação, contato com o Ministério da Saúde, com o então ministro Mandetta, o secretário Wanderson e o nosso presidente da Câmara, o presidente Rodrigo Maia. Tanto é que na terça-feira nós já estávamos com o texto encaminhado pelo governo, que foi um projeto de lei, gente, o PL 23, ele foi votado nas duas casas em menos de 24 horas. Uau. E dentro de 3 dias ele chegou, foi votado na Câmara, foi votado no Senado e já teve a sanção presidencial para a gente ter a magnitude do que nós estamos vivendo, né? E naquele mesmo momento eu propus uma comissão geral, que é quando a gente debate no plenário principal da Casa com todos os especialistas, e esta comissão externa, que eu também fui proposta pelo doutor Luizinho. Então, para nós, desde o dia 11 de fevereiro, que nós estamos atuando. Para vocês terem ideia, nós já tivemos 80 reuniões temáticas, presenciais, todas as terças, quartas e quintas, manhã e tarde, nós tratamos de todos os temas, da violência contra a mulher, das instituições de longa permanência, das dificuldades de todos os trabalhadores no começo da pandemia, das máscaras, dos respiradores, e nas últimas semanas, nós estamos mais debruçados em duas questões que os catarinenses conhecem bem, né? Que foi a dificuldade dos insumos estratégicos, que a gente chama de intubação, e a questão da vacina, que é a nossa grande esperança para a gente poder voltar ao nosso novo normal o mais rápido possível. E o Brasil tem uma coisa muito boa, gente, que a gente precisa ter mais orgulho do que é nosso. Nós temos o maior programa de imunização do mundo. Isso está permitindo todas as pesquisas no Brasil e a nossa capacidade desde evasar as primeiras doses de vacina, os primeiros milhões de doses, né, não são as primeiras doses, e a logística de distribuição, porque cada cidade brasileira tem, no mínimo, uma unidade básica de saúde com uma sala de vacina. Mas quero aqui, neste momento, render minhas homenagens a todas as pessoas que foram a óbito, a todos esses homens e mulheres, tios, avós, filhos, porque a gente está tendo grandes perdas no país. Eu digo que todos estão tendo, de uma forma ou de outra, muitos prejuízos. Ou quer seja com a perda dos seus familiares, ou na área econômica. E nós estamos aqui com a Ana Paula, que trata também da questão da igualdade racial, né? E, gente, por incrível que pareça, o Brasil é o país que está tendo o maior número de óbitos de mulheres gestantes. Os dados do mundo na pandemia, as mulheres gestantes do Brasil é que estão indo a óbito. Aí também as mulheres negras. E aí a gente tem que se perguntar por quê, né? A pandemia chegou de avião, né? Mas a população menos favorecida ainda é a população mais atingida. Então, a gente trabalhou várias iniciativas legislativas, muitas delas já se transformaram em leis, como, por exemplo, a última que a gente teve agora, que é a questão da garantia dos espaços de proteção à mulher ficarem abertos, as delegacias especializadas, os serviços de apoio nos municípios, que nós consideramos isso serviço essencial, como é essencial o serviço de saúde. E a violência contra a mulher aumentou muito nesse período. E a violência contra as nossas mulheres jovens, nossas meninas também, né? Aquilo que a gente viu, por exemplo, há poucos dias atrás, que foi matéria nacional,
numa cidade muito próxima à cidade que eu resido, nós também estamos com o caso de uma menina de 11 anos de idade, gestante de 8 meses. Então, quanto nós, mulheres, precisamos tratar vítima de violência sexual dentro de casa. Então, o vírus, né, do coronavírus, ele é invisível, mas nós precisamos ser mais sensíveis ao sofrimento da outra. Nós precisamos usar mais códigos entre nós, sabe? Eu digo isso muito para o pessoal da saúde, a Buri já me ouviu falar um pouquinho sobre isso. Nós, normalmente, nos debruçamos para cuidar do ferimento e nos esquecemos de olhar para os olhos daquela mulher, que ela pode estar nos pedindo socorro. A gente faz a técnica com perfeição, faz a higienização, prepara tudo para aquela sutura se precisar. E aquela mulher, o que ela mais quer é que a gente olhe para ela e a gente diga assim, mas foi na pia mesmo, lavando o copo, que cortou a mão? Mas foi no armário mesmo que a senhora bateu o seu rosto? Tudo que ela quer é uma palavra, ela quer uma abertura da gente para ela poder se sentir conectada e poder falar um pouquinho sobre isso. Nós, lá na Câmara, esse coletivo de mulheres tem uma coisa muito interessante, que é, independente das cores partidárias que nós temos todas as matizes partidárias dentro da Câmara Federal, mas tem algumas pautas nossas que ela é de todas nós mulheres. E o empoderamento das mulheres, a ocupação de todos os espaços de poder, ele é uma pauta do nosso coletivo. Eu também, na noite de hoje, não posso me furtar de fazer esse alerta a todas as mulheres que estão nos acompanhando. É possível, sim. Você pode, sim, se você tem uma filiação, ser candidata a vereadora, ser candidata a vice-prefeita, ser candidata a prefeita. Nós precisamos acreditar nisso. Nós somos mais do que 50% da população. E por que a gente sempre acha que o outro pode fazer melhor que a gente? Um pouco é por causa do histórico, né? Nós, mulheres, normalmente íamos para a organização das campanhas, organização dos palanques, levar os santinhos, mas a gente também pode ser o ator principal para defender aquilo que nós acreditamos como políticas públicas, que vem desde a questão da primeira infância até a segurança pública. Mulher não sabe só as coisas da assistência social, da educação e da saúde. Mulher sabe ser gestora, mulher sabe ser empresária, ser profissional da área da saúde. E a gente precisa aproveitar este momento também para lembrar isso. As convenções estão se iniciando agora. Ainda há tempo para aquelas mulheres que são filiadas a chegar no partido e dizer, olha, eu quero. Não esperem ser chamadas. Se coloquem, porque assim, gente, nós vamos conseguir mudar um pouco a história. Porque um texto legal, quando a gente está numa Câmara de Vereadores, ou lá na Câmara Federal, na nossa Assembleia Legislativa, ele pode sim ter olhar e deve ter olhar feminino. Porque, como a gente é irmã, né? Irmã, mãe, tia, avó, a gente consegue se colocar em várias posições. E a gente pode sim ter um país com crescimento e desenvolvimento, porque a gente precisa fortalecer todos os segmentos, não adianta a gente pensar só num segmento se a gente não tiver a garantia do emprego. Para a gente ter a garantia do emprego, a gente também tem que olhar para o micro, pequeno empresário, para o médio empresário, para o grande empresário. A gente precisa ter mais unidades neste coletivo. E eu tenho dito muito isso lá na Câmara, porque a gente está com muita expectativa de termos vacinas, gente. E isso é muito importante, porque a vacina vai dar mais segurança para as pessoas voltarem ao novo normal. Porque até agora, que era a nossa grande esperança de ter uma medicação, e olha que eu vivi, gente, lá em 89, a questão da influenza H1N1, né? Que atingiu mais o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas nós tínhamos o Tamiflu. O médico fazia o diagnóstico, nós tínhamos uma medicação. E hoje nós temos várias tentativas de medicações, mas nós não temos ainda uma que responda. Então, provavelmente, a vacina vai chegar antes do que uma medicação que possa, então, estar salvando vidas. E a vacina ela vem com essa lógica de a gente poder retomar
com mais intensidade as atividades e, com isso, recuperarmos toda essa situação que nós estamos vivendo. Porque essa pandemia também afastou os pacientes, mesmo os casos mais graves, do seu atendimento. Então, nós estamos aí com 60% dos pacientes que precisariam ter seus exames para um diagnóstico de câncer sem fazer o diagnóstico. Então, nossas mulheres, provavelmente, com câncer de mama, vão chegar mais tardiamente nos serviços. E aí também vai ter que se organizar, se preparar para garantir o acesso a essas mulheres. E Mulheres em Ação, né, esse coletivo que vai se formando, ele vem para quê, gente? Ele vem para se somar junto às nossas Procuradorias das Mulheres, que nós em Santa Catarina estamos muito acanhadas, está muito complexo da gente conseguir fazer com que as nossas câmaras de vereadores tenham realmente as procuradorias instaladas como mais um espaço de acolhimento das mulheres. Não é para disputar as delegacias especializadas, não é para disputar o serviço da assistência social, o serviço das secretarias municipais da mulher, mas é para ser mais uma porta de entrada. Se eu fui até uma delegacia, meu processo não anda, eu posso ir lá na Procuradoria da Mulher, na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa e discutir. Olha, meu processo já tem tantos anos, eu não tenho retorno, tem como me ajudar? Ou eu tenho uma grande dúvida, vou ou não vou à delegacia? Porque se eu for à delegacia, eu faço o boletim de ocorrência, depois eu tenho que voltar para casa, como isso vai se dar? Né? Você pode ir comigo? Muitas vezes a mulher precisa de um ombro, de alguém que esteja ao lado dela, para ela ter a coragem de chegar até lá. Porque muitas vezes ela chega lá e ela sofre mais uma vez uma agressão, com aquelas famosas frases, né, que a gente tem muita rejeição, que o que você fez para ter feito isso contigo? Como é que você estava vestida? Como se a roupa, uma fala, um comportamento da gente fosse o motivo daquela situação complexa e muitas vezes vexatória que nós mulheres passamos. Mas o fortalecimento a cada momento, e quanto mais mulheres nós tivermos neste coletivo, de fazer com que a gente reproduza isso dentro das nossas casas, gente. A gente não precisa pensar em atingir a cidade da gente como um todo, sabe? Mas que a gente trate desse tema dentro da nossa casa e que a gente trate desse tema com a nossa vizinha do lado direito, com a vizinha do lado esquerdo. Isso vai se multiplicando. E, com certeza, todas nós temos que ter um único objetivo. Que a mulher esteja aonde ela quiser estar, ou seja, se ela quer ser mãe, quer ser do lar, que ela quer cuidar da sua família, é o espaço que ela escolheu. Se ela quer ir para o mercado de trabalho, ela tem que ser respeitada. Se ela quiser ir para o processo político, ela também precisa ser respeitada. E a gente precisa mostrar isso. E nós temos força para isso. E para isso, gente, nós não precisamos brigar com os homens. Basta a gente não aceitar que lugar de mulher é atrás do homem. Ou aquelas famosas frases também, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Não, gente. Muitas vezes a gente está um passo à frente ou ao lado, né? Não necessariamente a gente tem que estar atrás. Assim como nós também temos grandes homens ao nosso lado. E isso faz parte do processo. E nesse momento de pandemia, o que nós precisamos, sabe? Eu tenho muita esperança disso, gente. Que a gente consiga reduzir as desigualdades sociais, que a gente consiga enfrentar o racismo institucional, que é conhecido como racismo estrutural. Sabe? A gente precisa olhar para nossas gestantes e dar a elas a qualidade de consultas durante o pré-natal e todas as orientações para que aquele bebê se sinta amado desde os primeiros momentos e que possa ser um jovem e um adulto melhor. E tudo isso passa por nós, nos nossos espaços de trabalho. Então, quando eu disse assim, que a gente precisa olhar mais do que o ferimento, no local do trabalho da gente, a gente precisa olhar mais do que apenas mais uma pessoa que passou por nós. Porque muitas vezes a gente acha que a mulher vítima de violência, ela está distante
e muitas vezes é a colega de serviço que divide a mesa do lado. Isso mesmo. Né? Então, são essas as minhas palavras. Eu quero assim, dizer que eu fico muito feliz com todas as iniciativas dessas grandes mulheres que fazem a diferença nos seus espaços. Sabe? A gente precisa fazer diferença nos nossos espaços para a gente poder fazer a diferença na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Mas sempre com esse olhar de querer que a outra fique bem. Não basta a gente ficar bem. A pessoa... E no serviço público, eu tenho isso como enfermeira de formação que eu sou, gente. Então, eu comecei assim, eu acabei não falando um pouquinho. Eu primeiro fui estudar no interior do estado. Minha faculdade eu fiz em Concórdia. Quando eu voltei para lá, eu tinha que dizer que era graduação em enfermagem. E a minha vida toda, ela foi muito pautada nisso, no fazer pelas pessoas, sabe? No fazer para o outro e não no fazer para a gente. E quando a gente está fazendo para o outro, a gente está recebendo isso muito em dobro. E eu tenho certeza que a Ana Paula, que a Rose, que a Maria Verônica, que a Muri, que a Regina, né? Que fez toda uma articulação e ela muito preocupada se eu ia conseguir entrar ou não. Aí eu ajuntei para mim não estar na estrada, para não correr risco de não ter conexão, e eu saí daqui a pouquinho. Mas eu quero agradecer muito, quer dizer, contem comigo. E é assim, gente, pode ser com passinhos de tartaruga, mas que a cada dia a gente vá conquistando esse nosso espaço, neste olhar de uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que a gente possa, sim, sair dessa pandemia como homens e mulheres melhores, porque todo esse número de óbitos, todo esse prejuízo na área econômica não vai ter significado se a gente não tiver um novo olhar e um olhar melhor para cada um de nós. Obrigada. Muito obrigada. Carmen, muito obrigada pela participação, por representar a gente também na Câmara de Deputados. É um prazer conhecê-la e saber da sua trajetória. A Regina mandou um abraço, eu acho que ela não vai conseguir estar com a gente, ela disse que ia ficar vendo, mas ela tinha outras coisas para resolver nesse momento. Mas ela te deixou um abraço para a sua equipe também de assessoria, que deu um suporte, que conseguiu fazer a logística acontecer. Muito obrigada pela sua participação. A gente tem uma luta extensa pela frente. Às vezes a gente coloca muito nos nossos deputados uma pressão muito grande para que se resolva tudo. E como você falou, cada um faz uma parte, uma ponta desse entrelaçar que a gente vive, né? As demandas são muito grandes, a gente não consegue resolver tudo, mas se a gente conseguir fazer um pouquinho de cada vez, eu acredito que a gente consegue ir avançando um pouco mais nessa construção. Verdade. É assim mesmo. E a gente não tem que esperar para os outros fazer a nossa parte, não, sabe? A gente, com frequência, pensa assim, não, mas o outro, né? Mas o outro... Não. A gente pode fazer a diferença. Cada um de nós podemos estar fazendo... Vocês já estão fazendo a diferença. Nós, esse coletivo que poderia estar assistindo a novela, poderia estar fazendo qualquer outra atividade, né? Mas está dedicando um tempo para essa pauta tão importante. Então, esse coletivo que está nos acompanhando e que aqui está participando já está fazendo a diferença, eu tenho certeza absoluta. Muito obrigada. Obrigada. Essa deputada vai sair, vai ficar com a gente. Mais um minutinho, eu vou pôr o ponto, tá, meninas? Aí eu consigo acompanhar vocês, pelo menos as falas. Pode ser? Obrigada. Pode. Essa técnica eu já tenho que fazer lá na comissão externa, porque a gente tem normalmente 2 atividades concomitantes, e é muito bom ouvi-las também, tá? Muito obrigada. Obrigada, meninas. Parabéns. Muito obrigada. Bom trabalho. Gente, vamos dando continuidade por aqui. A gente ainda tem várias coisas para discutir. A nossa previsão é de 1h20, 1h30 de trabalho por aqui.
E eu queria que vocês se apresentassem. Eu fiz questão de passar para vocês a palavra. Até eu acho que ninguém como a gente para poder falar um pouquinho do que a gente já está fazendo nesse momento, né? Penso que a gente não seja tão extensas na fala, mas eu quero. A gente falou um pouquinho aqui do trabalho da deputada, né, nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Eu queria passar um pouquinho a palavra também para a Verônica, que vem da. Verônica, passei muito rapidamente pelas tuas demandas. Queria saber como é que está o seu trabalho hoje, né, dentro da psicologia, como é que isso tem acontecido, para a gente também entender um pouquinho do teu trabalho. A Regina me pediu algumas coisas para perguntar para você também, mas se apresenta para a gente começar também a trocar um pouquinho. Tudo bem, boa noite. Você gostaria que eu já fizesse a fala agora ou deixasse assim como roda de conversa, de repente? Não sei como é que vocês pensaram. A ideia é que fosse realmente um bate-papo, mas se você tiver alguma coisa para apresentar para a gente, fica à vontade. Tá. Bom, eu sou Verônica, sou psicóloga policial civil, que é uma carreira dentro da Polícia Civil de Santa Catarina. É uma das poucas polícias do país que tem, na verdade. Não sei dizer ao certo se tem alguma outra polícia civil que tenha psicólogos policiais, mas, na verdade, tem alguns estados que contam, mas talvez não nas delegacias como nós, nosso caso. Então, para apresentar, porque muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem dessa carreira dentro da Polícia Civil, acho que é interessante compartilhar. A psicologia policial está na Polícia Civil de Santa Catarina desde 86. E neste momento, nós estamos ocupando espaço tanto nas delegacias especializadas, as DPCAMs, todas as DPCAMs do estado contam com psicólogos policiais civis, e também no RH e na saúde ocupacional dos policiais, bem como na academia de polícia, também contamos com um colega. Mas a maioria de nós estamos nas delegacias especializadas, que é um logro muito importante, né? Porque as delegacias especializadas podem contar com psicólogo para o atendimento das mulheres e crianças e idosos, né? Todo o público das DPCAMs é muito importante. Também vou falar um pouquinho do que são as DPCAMs, porque talvez não seja tão claro para todo mundo, né? As DPCAMs são as Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, onde são recebidas as denúncias, são feitos os atendimentos desses públicos, crianças, adolescentes, mulheres e idosos. A maior parte das demandas das DPCAMs, bom, e onde estão as DPCAMs? Elas estão em todas as regiões do estado, todas as regionais de Polícia Civil do estado, então não vou saber dizer agora exatamente o número exato das DPCAMs, mas em cada regional contamos com um, por exemplo, Itajaí, Florianópolis, Lages, Campos Novos, né? As cidades maiores, elas contam com DPCAMs. E, pois bem, desculpa, você ia perguntar. Posso aproveitar? Claro. Com relação às DPCAMs, né? A gente está numa região aqui, você também está por aqui, Penha, Pissarras, a gente tem uma ausência das DPCAMs. Isso é por conta do número de população? Ou tem alguma relação com o contingente? Você sabe como é que se dá as DPCAMs? Aí na sua região, a regional é Itajaí, certo? É porque as DPCAMs estão nas regionais, elas não estão nas. Quer dizer, algumas delegacias de comarca contam com psicólogo policial, por exemplo, Penha, se não me engano, pode ser. Não tenho certeza se Penha conta com psicólogo, mas. Nesse momento, não. Pissarras já teve essa outra cidade ao lado de Navegantes, conta com psicólogo, mas é na delegacia de comarca. DPCAM está em Itajaí, em Balneário Camboriú, mas a regional de vocês é Itajaí. Então, é porque todas as DPCAMs estão nas regionais mesmo, né? Não é por. Eu não sei exatamente quais são os critérios, mas a depender do número de violência, dos números de violência, da população também, né? Mas até este momento, todas as DPCAMs estão em regionais. Uhum.
Não sei se respondi a tua. Não, respondido. O que não impede de ter um serviço de acolhimento à mulher que, dentro de uma delegacia da comarca, que é uma delegacia que atende todos os públicos, todos os crimes, não impede de ter um serviço de psicologia, um serviço de acolhimento à mulher ali, tá? A DPCAM é uma delegacia especializada, mas não impede que existam serviços especializados em delegacias comuns. Bom, eu estava falando da carreira do psicólogo policial, então é isso. Eu, neste momento, trabalho na coordenadoria das DPCAMs, em Florianópolis, junto com a delegada Patrícia, que é a coordenadora das DPCAMs. A Regina tinha me passado, assim, como demanda, que eu apresentasse o que a Polícia Civil tem feito no enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu até preparei algum materialzinho, assim, para a gente discutir, mas também eu posso ir, ao invés de apresentar o material, não sei se as outras exponentes vão apresentar o material, mas se não for o caso, a gente pode ir simplesmente discutindo e conversando sobre, tá? Perfeito. A coordenadoria das DPCAMs está desenvolvendo pesquisa junto, em parceria com a UFSC nesse momento, sobre a violência contra a mulher, sobre feminicídio, que é uma das questões importantes que a gente tem, uma das frentes que a gente está conseguindo tocar com êxito agora durante a pandemia, né, considerando que alguns projetos de enfrentamento à violência tiveram que sofrer alterações, né, alguns tiveram que ser suspensos e outros tiveram que sofrer algumas alterações, por exemplo, teve atividades de grupo que a gente teve que começar a fazer de maneira online, que já não permite que novas mulheres participem, por exemplo, um grupo que já tinha vínculo e continuou acontecendo de maneira online. Então, algumas barreiras vão se apresentando com esse novo cenário e a gente está trabalhando para construir estratégias para poder continuar promovendo ações de enfrentamento à violência, mas se adaptando, né? Sim, eu acho que todas estamos, né? Cada uma na sua tarefa tentando adaptar e fazer chegar nas pessoas que precisam, né? Penso que esse momento é o que está mais, acho que está dificultando mais essa barreira do acesso. Eu acho que agora ficou claro a nossa falta de acesso, né? Porque a gente diz que está todo mundo online, mas não é todo mundo que está online. A gente sabe muito bem que é um número bem restrito de pessoas que está conectada à internet, que tem acesso ao Wi-Fi, que tem acesso à internet em casa, e até os dispositivos, né, móveis ou não, mas para poder fazer esse acesso, né? E, Verônica, como é que está esse trabalho daí hoje? Mantiveram, então, os grupos que já tinham iniciado, que já tinham um relacionamento? Algumas... Desculpa, não, só isso, diga. Algumas iniciativas puderam ser continuadas, mas isso depende muito da região, das condições do público que frequentava o grupo, né? Então, teve experiências que puderam continuar e outras que não, infelizmente. Mas eu vou falar então para vocês o que a gente tem nesse momento de ação de enfrentamento. Primeiramente, acho que é importante a gente dizer que a violência contra a mulher, a gente vem trabalhando, falando de violência contra a mulher desde 2006, numa perspectiva sempre voltada para a mulher, cuidado com a mulher, empoderamento da mulher que sofre violência. E acho que perfeito, temos que continuar assim, como a deputada falou agora há pouco, a mulher tem que estar na política, indiretamente uma forma de enfrentamento à violência também, porque no momento que nós ocupamos espaços políticos, nós legislamos para nós, né? Então, é bem importante mesmo esse olhar da mulher em todos os espaços, né? É inaceitável que a gente seja tão minoria nos espaços políticos. Isso mesmo. Então, pensando assim que até o momento, quase todas as ações que a gente conhece, elas se voltam para a mulher. Desde 2018, a gente criou um projeto da Polícia Civil, que se chama Polícia Civil por Elas, que foca não somente na mulher, mas envolve outros públicos no enfrentamento à violência, porque a gente entende que tá lindo, tá ótimo a gente continuar trabalhando com as mulheres, mas precisa de uma mudança cultural, uma mudança estrutural para o enfrentamento à violência. Não, nós não podemos responsabilizar a mulher sozinha por enfrentar a violência que ela mesma sofre. Preciso envolver os homens
desse enfrentamento, é preciso de uma mudança cultural que envolve principalmente os homens, é preciso que crianças e adolescentes pensem sobre questões de gênero de maneira diferente, que pensem sobre, saibam identificar sinais de violência, que não reproduzam, que os adolescentes não venham reproduzir nos seus primeiros relacionamentos violências que vivenciaram em casa, vivenciam em casa, ou que não venham aprender a se relacionar apenas de uma maneira violenta, mas que saibam possibilidades de se relacionar, né, conheçam possibilidades de se relacionar, e também que nós, enquanto Polícia Civil, os policiais, né, sejamos preparados para receber essas demandas e acolher de forma a não revitimizar, como a deputada já falou também, né, da revitimização que muitas vezes acontece nos serviços quando a mulher chega, a mulher, a criança, enfim, sofre violência, chega no serviço e tem que ouvir perguntas que potencializam aquela violência que ela já sofreu. Então, pensando nisso, Polícia Civil por Elas se divide em 4 eixos, ou se somam 4 eixos de ação, que são os grupos reflexivos com as mulheres, grupos reflexivos com homens, grupos reflexivos com adolescentes em idade escolar e a ação de capacitação dos policiais. E a ação de capacitação dos policiais que começaram a ser desenvolvidas, né? Mas neste momento nós tínhamos previsto, nesse eixo dos policiais, nós tínhamos previsto seminários em todo o estado sobre a temática da violência contra a mulher, mas infelizmente nós tínhamos previsto 5 ou 6 seminários, não tenho certeza agora, e infelizmente eles tiveram que ser cancelados, porque, enfim, não tinha como, né? Bem quando nós iríamos começar, começou o período de isolamento. Então, eles foram adiados, a gente vai provavelmente fazer, só que de maneira online, mas para isso a gente precisa se estruturar primeiro, ter mesmo condições, né, de oferecer essa capacitação para todos os policiais e de reunir os palestrantes, enfim, mas é uma previsão que a gente tem. Depois, no eixo das mulheres, existiam iniciativas no estado, antes da pandemia, de grupos reflexivos em algumas delegacias, não eram todas, eram algumas, né, porque também é um desafio bem grande desenvolver grupos de mulheres nas delegacias. A gente tem bastante esse questionamento dentro de nós, assim, né, será que a delegacia é o espaço ideal para fazer um grupo de reflexão de mulheres? Será que as mulheres que vão lá para procurar ajuda por causa do crime que elas sofreram, naquele espaço também que elas devem ser acolhidas em grupo? Ou será que é algo que a gente tem que fazer em parceria com a rede? Enfim, são questionamentos. E em algumas cidades deu certo, em outras não deu certo. Então, naquelas que deu certo, vem acontecendo. Aí tem algumas iniciativas que se mantiveram, de grupos de mulheres que elas tinham vínculo, todas tinham acesso à internet e puderam continuar com a experiência do grupo. Depois, os grupos de homens, que é uma ação bastante difícil de implementar, assim, mas a gente estava conseguindo também, já várias delegacias conseguiram aderir, e também estão suspensas nesse momento. A gente está revendo agora como retomar esses grupos de homens, mas eles passam espaços importantíssimos, principalmente porque os homens não são acostumados a se reunir para falar de sentimentos, falar das práticas violentas deles, a diferença de nós mulheres, né, que a gente está acostumada a conversar sobre, a procurar ajuda profissional, e os homens não. Então, os grupos de homens, eles eram bem exitosos nesse sentido. E, por fim, para falar um pouquinho, resumidamente, das experiências com grupos de adolescentes, que foi, até agora, foram as ações que mais, em termos de números, foi o que mais aconteceu no Estado, talvez porque exijam menos, encontre menos barreiras para a implementação, né? A gente estabeleceu uma parceria com as escolas, na maioria das cidades, em muitas das cidades do estado que tem DPCAM, e lá foram desenvolvidas, nessas escolas, foram desenvolvidos grupos reflexivos, num número fechado de encontros, trabalhando temas já pré-definidos antes, seguindo toda uma metodologia, com adolescentes maiores de 14 anos.
E foi bem interessante, até está saindo uma pesquisa agora, vai sair um artigo, está sendo produzido um artigo pelo grupo de pesquisa Margens da UFSC, que está pesquisando esses grupos para identificar quais foram as barreiras, quais foram os êxitos que foram se colocando nessa experiência. E aí foi bem legal, em seguida vai ter publicação sobre as experiências. Daí, na maioria das regiões do estado aconteceu, foi bem grande, assim. Verônica, a gente tem uma pergunta da Célia Fernandes, que tem uma Celinha tem uma passagem incrível também, tanto quanto servidora, quanto mulher política também. E ela pergunta sobre a delegacia virtual, né? Como é que está funcionando? E eu não sei para vocês, mas eu sempre tive uma dificuldade bem grande de entender a civil, essa diferença entre civil e militar, né? E eu queria te perguntar também se a civil ela também tem cotas para as mulheres, porque a militar também não é 50-50, né? A gente tem um número a militar nós temos em Santa Catarina um percentual de mulheres a cada processo seletivo. Né? E eu não sei se a civil também passa por isso, porque daí também a gente cria um processo ainda mais dificultoso para a gente ter mais mulheres dentro das polícias, né? Para questões de ronda, para questões até de processos administrativos, né? Eu queria saber se. Eu não estava entendendo a tua pergunta. Você diz cota de acesso para servidores? Isso mesmo. Ah, tá. Bom, vou explicar primeiro, com relação à delegacia da mulher, a delegacia virtual, eu gostaria de falar no momento que eu falar dos canais de denúncia, tá? Eu Perfeito, vou falar em ótimo. seguida. Sobre a diferença entre as delegacias, acho que é interessante a pergunta, porque realmente a maioria das pessoas confunde, né? Acho que até eu mesmo, antes de entrar para a polícia, confundia. Os papéis diferentes, né, das polícias. A Polícia Civil se dedica, as delegacias, né, são instituições dedicadas à investigação dos crimes. E a Polícia Militar é o que se diz a polícia ostensiva, né, a polícia que vai para a rua, que faz ronda, como você disse. E a Polícia Civil não tem esse papel, é um trabalho dentro das delegacias, investiga-se o crime que chega até a delegacia, que inclusive através da Polícia Militar. E a Ana ia falar alguma coisa? Não sei se. Não? Ah, tá. Então, as diferenças são bem grandes, na verdade, são muitas diferenças, mas basicamente é isso: a Polícia Civil trabalha dentro das delegacias, nós não estamos fardados, nós não estamos na rua, nós não atendemos flagrantes na rua, por exemplo, e nem fazemos esse papel ostensivo, que é de inibir a prática criminal nas ruas. Com relação a cotas, não existe, porque, na verdade, na Polícia Civil, eu nem saberia te dizer em números, mas eu acredito que a porcentagem de mulheres que entre como policiais seja equivalente, porque não tem, eu não sei como é a polícia, né? Na verdade, eu não sei se a Polícia Militar tem número fixo para policiais homens, policiais mulheres, eu realmente não sei, mas na Polícia Civil não tem isso. Não sei, eu acredito que seja já bem igualitário. Trabalho, né? E mas de trabalho. Claro, mas é importante dizer, já que você trouxe esse assunto, acho que a gente precisa falar sobre isso. A maioria dos delegados são homens. A maioria de quem ocupa cargos de poder são homens. A maioria. O que acontece? Por que nós mulheres não estamos também? A minha chefe é delegada, mas é uma mulher, né? Mas a maioria dos delegados são homens. Então, acho que isso tudo vem da nossa cultura, da nossa criação, né? Por que nós não somos incentivadas a trabalhar na polícia? Por que nós não somos incentivadas a sermos delegadas? Nós não aprendemos a brincar disso, né? A gente aprende a brincar, a gente é mais incentivada a atividades de cuidado desde cedo. E não do combate ao crime, da investigação, que os meninos, é mais comum a gente ver os pais ensinarem os meninos a brincar disso do que as meninas. Então, acho que essa é uma realidade que tem que ser mudada já desde muito cedo, porque o concurso não impõe nenhuma restrição para homens e mulheres. Quanto gênero. Mas será que é igual para todo mundo? A gente sabe que não é. A gente sabe que é diferente já desde a base, né? Desde a infância.
Mas interessante a pergunta. Agora eu vou falar sobre os canais de denúncia, então. Perfeito. Diga. Neste momento de pandemia, nós contamos com as delegacias, que continuam todas funcionando do mesmo jeito. Claro que a gente não recomenda e não incentiva que as pessoas vão até a delegacia, a menos que seja estritamente necessário, mas dependendo do que você for denunciar, você não precisa ir até a delegacia, porque você está se expondo, você está circulando num lugar onde circulam muitas pessoas que têm que ir lá, você está expondo também os policiais que estão trabalhando lá, né? Então, se é uma denúncia, por exemplo, se você se sente à vontade para fazer uma denúncia que você se sente à vontade para fazer por telefone ou de maneira virtual, a gente recomenda que seja feito dessa maneira. Mas, claro, quem não tem esses recursos, ou quem não se sente à vontade, quem precisa ir até lá, obviamente vai ser atendido. Então, nunca nenhuma delegacia fechou durante a pandemia. Várias pessoas já me perguntaram sobre isso. Delegacias nunca fecharam, continuam funcionando do mesmo jeito. Inclusive, os psicólogos trabalham do mesmo jeito, né? A menos quem tem uma condição de saúde que exige que fique em casa, mas aí o trabalho é feito de maneira remota. Mas nós contamos com os disques denúncias federais, como o Disque 100, Disque 180, que sempre existiram. Contamos com um número de WhatsApp e um número de Telegram da Polícia Civil para denúncias. Eu até vou abrir o site aqui, porque eu não sei dizer decora, mas eu quero mostrar, quero explicar como é que se encontra. Então, quando a gente abre o site da Polícia Civil, que é pc.sc.gov.br, ou simplesmente Polícia Civil de Santa Catarina no Google, no lado direito tem ali os canais de denúncia, tá? E bem na parte de cima tem do lado direito, na parte de cima, o primeira link, tem, não sei, é delegacia virtual, certo? A partir desse site, a gente consegue acessar, então, delegacia virtual da mulher, os números para denúncia, o WhatsApp está ali também. Nesse momento, eu não vou passar os números aqui, acho que não é o caso, né? Mas é importante as pessoas saberem que existe. E também tem no Instagram da Polícia Civil, tem todos os números de denúncia lá divulgados. A gente sempre cria cards de divulgação também nesses canais de denúncia. E a delegacia virtual da mulher é um recurso novo que a gente tem desde o finalzinho de julho. E ali pode ser feito qualquer denúncia de violência contra a mulher, e inclusive pode ser solicitado através desse recurso a medida protetiva de urgência. Imediatamente essa denúncia vai ser encaminhada. Você está em qualquer lugar do estado, você faz essa denúncia, imediatamente essa denúncia vai ser encaminhada para a DPCAM mais próxima, ou para a delegacia da sua cidade. Por exemplo, está lá em Otacílio Costa, né, que não tem DPCAM, tem uma DPCO. Então, a denúncia vai para a DPCO de Otacílio Costa, que vai investigar, que, se for o caso, vai chamar a denunciante, a vítima, né, para prestar declaração, mas a denúncia já foi feita ali através da delegacia virtual. Então, de qualquer lugar do estado vai ser feito, e a investigação vai acontecer na sua delegacia mais próxima, ou na DPCAM, em cidades que têm DPCAM. Tá? Não sei se ficou alguma dúvida. Não. Verônica, em um momento que eu fui fazer uma pesquisa aqui no estado, para a gente consultar dados da Polícia Civil, eu não localizei, penso que não fica disponível, a Civil não fica disponível no site da Civil, né? Dados quanto à violência, né? Boa pergunta também. A gente recebe bastante essa demanda na coordenadoria das EPCAMs, mas os dados de violência, eles são montados, reunidos pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Por quê? Porque o mesmo crime que a Polícia Civil atende, a Polícia Militar pode já ter atendido também. E quando esses números eles eram feitos por cada uma das polícias, eles geravam números repetidos, eles não eram confiáveis. Então, neste momento, é a Secretaria de Segurança Pública que reúne esses dados, e é através da SSP que a gente consegue esses dados. Você pode entrar em contato com a SSP
por telefone, por e-mail, enfim, depende do canal, mas você pode entrar em contato por telefone e eles vão te passar, o setor responsável vai te passar os dados que você precisar, só você explicar direitinho quais que você precisa. Isso serve para qualquer pessoa. Inclusive para mim, quando eu quero os dados, eu mando para eles. Tá? Mas é por isso, para dar uma justificativa, porque as pessoas perguntam e dizem, mas por que Sim. que a Polícia Civil não tem? Mas é porque senão ficaria um monte de número repetido que não nos diz nada, né? Uhum. A gente tem esse dilema, eu penso que todos os setores da nossa sociedade, dessa falta de dados agrupados, né, Verônica, o que dificulta bastante para vocês o trabalho e para a gente, quanto sociedade civil também, para a gente poder acompanhar os trabalhos, né? Para a gente saber o que está acontecendo e como é que está acontecendo, essa demanda também é uma coisa que me preocupa, de a gente, talvez no estado, em algumas regiões, a gente não ser nem número quanto mulher, né? Isso me preocupa bastante. Onde é que documenta, né? Quem é que agrupa esse dado para a gente poder ter controle? Agora, você passou da Secretaria de Segurança, penso que já fica um pouco mais claro para todo mundo esse funcionamento também, né? Verônica, coisas que vou te passar o que a Regina me passou aqui, tá? Sobre... a Celinha também perguntou sobre a violência contra idosos. A gente sabe que fica tudo agrupado hoje na DPCAM, né? Essa demanda também. É atendido na DPCAM também a violência contra idosos, onde há DPCAM, sempre. Na DPCAM. Onde há DPCAM, é atendido na DPCAM, onde não há DPCAM, é atendido na DPCO, Delegacia de Comarca. Perfeito. A sigla DPCO. E os idosos do mesmo modo. Mas nesse momento, talvez ela esteja perguntando sobre algum serviço específico, alguma ação de enfrentamento. Me parece que não, me parece que ela só tinha perguntado como é que estava esse andamento. A gente está. Eu penso que esse momento de pandemia, eu não sei como é que isso vai ser a longo prazo, a gente está suprimindo uma demanda, né, Verônica? Eu não sei como a deputada falou, será que a gente vai ter um boom nos casos de câncer? Agora, com relação à violência, quando a gente voltar com a possibilidade de ter os grupos, será que as medidas sempre flexíveis, a gente vai ter um montante maior ou menor, porque a gente não conseguiu fazer esse suporte, né? Como é que essa demanda vai extravasar nos próximos meses também? Essa é uma questão que me preocupa bastante, nos preocupa bastante, né? Porque, embora existam canais para que as pessoas façam denúncias, a gente sabe que esse é um momento muito mais difícil para romper um relacionamento, sair de casa, que as pessoas estão tendo muito menos acesso às outras instituições, através das quais as denúncias costumam chegar para a polícia, né? Por exemplo, criança e adolescente. Geralmente, as denúncias de abuso sexual, de violência, de negligência chegam através da escola, ou do CRAS, os projetos do CRAS, enfim. Agora não tem isso, então as crianças estão dentro de casa. Soma-se a isso o fato de que as famílias estão intensamente juntas, estão muito mais tempo, passando muito mais tempo com as crianças. Então, acredito que, no caso das crianças, é o exemplo mais, me preocupa mais ainda, mas nos casos das mulheres não é diferente. É muito mais difícil neste momento uma mulher romper um relacionamento, sair de casa, ou até mesmo pedir para o homem sair de casa, em caso de situação de violência, porque as pessoas estão com mais dificuldades econômicas, porque tem uma pandemia acontecendo, né? Então, acredito que esses números vão aparecer para nós daqui a um tempo, sim. Depois que a gente superar a pandemia, provavelmente os números de violência vão aparecer mais. É uma hipótese, né? Tomara que não, mas acredito que sim. A Regina também tinha me passado com relação às medidas reflexivas, né, dos homens, você falou como é que está sendo feito, né, essa dificuldade da gente retornar aos trabalhos nesse momento que a gente está vivendo, que é tão atípico para todo mundo, tá todo mundo aprendendo a fazer as coisas, né, gente, reaprendendo, testando coisas novas. Eu penso que nesse momento não dá para a gente ter certeza de nada, assim, no sentido de alguém tem uma razão superior a todos, e a gente tá todo mundo testando. A gente está testando, validando, a gente está errando muito, está acertando muito também. Mas esses dilemas todos que a gente tem, eu penso que se agravam. Agora eu queria passar a palavra para a Ana, se agravam quando a gente pensa nas mulheres dos homens negros, né? A demanda ali está sendo também mais expressiva. E quando a gente pega, sem estereotipar a questão da pobreza, né? Mas quando a gente pega as dificuldades têm se estendido maior nas comunidades. E eu queria saber como o papel de advogada, primeiro, como é que está acontecendo esse movimento. Boa noite. Sim.
Primeiro eu quero dar boa noite a todas, né, e todos que estão aí vendo a nossa live e podendo discutir isso, né, nessa segunda-feira, a última live aí do coletivo. Certa provocação, aí a provocação da Carmen foi muito pertinente quando ela falou disso já, né? E até anotei a frase dela e depois quero conversar com ela para ver se eu posso parafrasear essa frase, né? De quando ela disse ali que a pandemia chegou de avião, mas ela está matando quem não usufrui desse avião, dessa estrutura, né? E, de fato, quando a gente fala de violência, não só a violência contra a mulher, a gente tem números altíssimos, estatísticas já comprovam, né, de que a população negra ela é a que mais morre no Brasil. E quando a gente fala aí dessa mulher que está nessa pandemia tentando sobreviver, assim como todo mundo, essa mulher ela está a mulher negra ela está numa condição de vulnerabilidade muito maior, né? Eu sempre faço uma escala da vulnerabilidade social, onde no topo da montanha está o homem branco, né? Na base aqui da montanha está o homem negro e abaixo, né, no subterrâneo, está a mulher negra. Então, quando a gente está falando dessa mulher, essa mulher que ela já vivia numa situação de vulnerabilidade e na pandemia isso só se agrava, tendo em vista que a gente fala aí de um racismo estrutural, né, onde os serviços que essas mulheres procuram, principalmente o serviço de saúde, também é viciado com esse racismo. Então, a acolhida, o atendimento dessa mulher, ele é prejudicado pelo racismo. E quando eu falo dessa violência da mulher, é importante, eu sempre trago esses números de que enquanto depois, né, de 2006, onde a gente celebra a Lei Maria da Penha, os números de violência contra a mulher negra, ao invés de diminuir, eles só aumentaram, né? Enquanto que para a mulher branca ele diminuiu. Em cada 13 mulheres assassinadas no Brasil, 8 são negras. Então, a gente está falando de uma cena de guerra. Sempre quando eu falo de violência contra a mulher, a gente tem que, porque além da pandemia, a gente já está vivendo uma pandemia há muito tempo, né? Porque a violência contra a mulher, ela já é uma pandemia, os números são altíssimos, é um estado de emergência, de calamidade pública, onde as mulheres estão morrendo, onde elas estão sendo vítimas só por serem mulheres, né? E aí é um avanço muito grande, a gente está falando de medidas reflexivas, porque, obviamente, a gente, somente a aplicação da pena, ela não é possível tratar de uma problemática muito maior, né? Então, e quando a gente fala, né, da mulher negra em si, a gente tem que sempre lembrar que a gente não está falando só do gênero, né? A gente não está falando só por ser mulher, mas a gente tem que ligar tudo à raça e à classe, né? São os 3 diagnósticos que fazem essa mulher ser a vítima, maior vítima de feminicídio, maior vítima de violência do que qualquer outra mulher. E por quê, né? Porque a gente ainda tem uma ideia, uma sociedade estruturada no racismo, né, criada com base na violência racial, onde grupos, né, que dominam outros grupos entendem que a população negra deve permanecer em determinados locais, né? Então a gente naturaliza esse racismo, deixando essa mulher de ser atendida num pré-natal, como a Carmen falou. Os números são gravíssimos quando a gente vê que as mulheres negras, elas têm um atendimento
de pré-natal muito menor do que a mulher branca, por conta do racismo, porque o profissional não quer atender, porque ele entende que aquela mulher, ela não precisa daquele cuidado, nem ela e nem aquela criança. Quando ele não dá a anestesia para aquela mulher, porque ele entende que aquela mulher é forte, ela pode sofrer a dor, né? Ela pode sofrer a dor, né? Acho que eu falei, não sei se está certo, enfim. E aí a gente tem esse estereótipo, e quando a gente estuda a questão da mulher negra, se entende que a mulher negra, ela não é... Por que é alto esse número, né, dessa violência? Se dá pelo fato de que essa mulher, ela não vive a violência só dentro de casa, né? Ela vive do vizinho, ela vive do empregador, ela vive em todas as relações. Então, a mulher negra, ela tende a ser mais vulnerável que a mulher branca, porque a raça, o racismo acompanha essa mulher aonde ela se encontra, né? Então, a gente tem aí, obviamente, que quando tu falasse, Muri, de não ter acesso, né? E aí, Verônica, eu faço parte, né? Acho que eu não me apresentei enquanto profissional, que eu tenho um escritório especializado em mulheres, em Joinville, o primeiro escritório com essa ênfase em Santa Catarina, e que tem por objetivo a escuta e amparar essas mulheres em todos os segmentos do direito, porque a gente sabe, né, que nós estamos sempre sendo negligenciadas em todos os segmentos de onde a gente está, né, seja num contrato, seja numa relação de trabalho, seja nas relações pessoais, familiares, e eu faço parte da rede de enfrentamento à violência contra a mulher aqui em Joinville, sou vice-presidenta do CONPIR, que é o Conselho de Igualdade e Promoção da Igualdade Racial de Joinville, e também sou membro da Comissão da Igualdade Racial da OAB. E aí, lá na rede de enfrentamento, essa semana mesmo, semana passada, nós tivemos a nossa reunião e conversamos com a delegada da DPCAM aqui, e que nos passou que a DPCAM, ela está atendendo apenas as mulheres que são vítimas de violência quando tem agressão física, né? Fora disso, né, as violências psicológicas, a violência patrimonial, que é muito importante a gente falar, né? Principalmente nesse momento de pandemia, eu acho que a gente tem provavelmente um acréscimo muito grande da violência patrimonial, se a gente for falar de mulheres idosas, como foi provocado aí pela Celinha, mulheres idosas, mulheres que já viviam essa violência patrimonial, a violência psicológica, a violência moral, e aí que os atendimentos, os boletins de ocorrência desses casos, eles têm que ser feitos virtualmente, né? E aí a gente traz essa dificuldade, porque a DPCAM aqui não estava atendendo pelo efetivo ser muito grande de risco, são pessoas que são do grupo de risco, então eles estão fazendo, claro, abriram, né, esses canais, o WhatsApp, a delegacia virtual, mas a gente vê a dificuldade de uma mulher que não tem acesso à internet, por exemplo, de fazer um registro de ocorrência, né? E que o crescimento já tem uma crescente muito grande antes da pandemia, e que está agora, né? Essas mulheres com essa dificuldade, como tu bem tratasse, de romper um relacionamento, não ter para onde ir, e os trabalhos, a gente sabe que a relação a dependência financeira influencia muito nessa decisão, né? E somada à questão de filhos, a família em si. Então, a gente tem provavelmente um aumento muito grande dessa violência contra as mulheres e principalmente das mulheres negras, né? Sim. E, Ana, várias pessoas aqui comentando, deixa eu até
Eu estou abrindo aqui para a gente ver. A Luciane Piai, ela fala sobre, vez que ela também é de Joinville, ela fala de como chegar nas mulheres mais vulneráveis nesse momento de pandemia, né? Como é que o Conselho da Mulher de Joinville tem recebido também esses pedidos, né? Como é que a gente poderia empoderar mais essas mulheres? Então, a rede de enfrentamento ela tem feito esse debate, buscando acessar, buscando lideranças de comunidade, né? Eu acredito que a base, essas lideranças, elas já fazem um papel muito importante, porque elas têm um acesso, né? Quando vem uma terceira pessoa que não tem acesso a essa mulher, às vezes dificulta muito mais, inclusive, o contato para discutir esse assunto, que é muito delicado, e que essa mulher tem uma dificuldade de aquilo que a Carmen deixou muito claro, assim, da gente olhar no olho e entender o sinal, né? Então, óbvio que é muito bacana o que está sendo feito a respeito do sinal vermelho, de poder denunciar nas farmácias, porque eu acho que é um caminho, e a gente está tentando achar caminhos, né? Então, a pandemia tem trazido a dificuldade da gente estar, né, poder fazer rodas de conversa e até a comunidade conversar, porque essas mulheres realmente, elas estão mais vulneráveis ainda, mas a gente está estudando mecanismos, né? A internet não é o caminho, a gente tem que entender que apesar da gente de facilitar, nós podemos fazer as lives, ela não é o caminho, mas para quem não tem, né? A gente sabe da dificuldade de crianças para estudar, de mulheres para fazer. Eu sei de experiência própria de clientes minhas que eu oriento a fazer o boletim de ocorrência, né, instruo, e a dificuldade delas fazerem esse boletim de ocorrência online, quiçá essas mulheres que estão nessas periferias, né. Então, a gente está buscando fazer... Eu sei que a DPCAM fez agora, na pandemia, uma campanha para arrecadar roupa íntima para as mulheres que estão no presídio de Joinville, penitenciário, presídio penitenciário a gente não tem, presídio de Joinville, e para mulheres que estão nos abrigamentos, casas de abrigo, que nós temos aqui, né? Agora, o acesso às periferias, a gente está estudando como é que a gente consegue inserir além das lideranças, né? O conselho envolve a comunidade civil, e a comunidade civil tem se organizado mais do que nunca, né? Para acolher e para poder resguardar todo mundo, né? Principalmente as mulheres, que são as mais afetadas. Sim, e a gente tem esses dilemas todos, né, que são várias pontas, mas aí eu penso que aqui vale também essa lembrança que a gente fez de cada um de nós também ser esse agente, né? Eu sempre penso, poxa, se a gente... ninguém ouviu a violência, assim, porque normalmente uma surra, até a violência psicológica, que é no grito, que é no tapa, a gente consegue ouvir, né? Então, assim, esse papel de a gente estar muito atento quanto vizinhos, né? Quanto pessoas. Eu sei que agora está todo mundo em casa, isso também gera também um ambiente favorável para a violência, e também a gente está menos presente com o tempo também de escutar o vizinho, né? A gente fica menos atento, tá todo mundo em casa, tá tudo certo. E essa intervenção às vezes é necessária, né? Os canais de denúncia estão aí, a gente pode fazer essa denúncia ser anônima também. Lembrando que é crime a gente fazer uma denúncia sem fundamentação, mas no sentido de como mentira mesmo, né? Mas assim, eu penso que é melhor a gente correr o risco de... porque a violência, quando ela ocorre, eu já passei por isso em situações com vizinhos, ela é muito explícita, né, gente? Não é uma brincadeira, a gente consegue ouvir o que está acontecendo, né? E aquela dúvida sempre de, será que a gente fala? Será que a gente denuncia? Será que a gente faz esse contato? Eu sempre corro o risco. Já pensou a gente saber que foi morta aqui do lado de casa e a gente não fez nada? Né? Eu acho que essa preocupação... eu acho que a gente tem que mudar essa cultura mesmo, né? É bem legal que tu falasse, assim, até porque as pessoas, talvez, poucas saibam que qualquer um pode fazer uma denúncia,
né? Não necessariamente precisa ser a vítima. E o Disque 180, por exemplo, ele é muito bom para isso, porque ele traz, inclusive, a orientação para quem para quem não é a vítima, né? Mas eu sei que a minha amiga, sei que a minha vizinha, e essa questão da pandemia, justamente assim, eu acho que ela está trazendo para a gente uma individualidade ainda maior que a gente já vivia, que nós já estamos vivendo momentos de individualidade, né? Eu moro num condomínio, e eu posso dizer que, assim, eu moro a minha vida inteira nesse condomínio, e antigamente eu sabia todo mundo que morava aqui, né? E hoje eu não sei todos os moradores que moram no meu bloco, né? Então, a gente vive uma individualidade da porta para dentro, é a nossa casa, mas a gente não divide mais. E aí as coisas acontecem, então, não vou me meter, né? E aí a gente pode realmente ser uma testemunha e saber de uma informação, né, trágica, e aquilo que tu disse a respeito da gente fazer a nossa parte, eu acho que é super importante a gente poder estender a mão, né, que quem está escutando aqui possa estender a mão a uma vítima, porque ter o apoio de alguém muda ou salva a vida dessa mulher. Né? Então, vem cá, o que tu tá precisando, se é para ficar os dias aqui em casa, se é só para vir almoçar na minha casa, para tu não ter que vivenciar isso, dá o apoio que você pode, né? Aquilo que você pode doar para aquela pessoa e que fortaleça ela de que existe um caminho, porque quem está vivendo a violência acredita que não tem caminho, não vai ter luz. A violência, ela paralisa, ela amedronta, né? Quem é o agressor sabe muito bem como controlar essa vítima, sabe até onde a vítima vai. Então, ela tem que ter muita força, mas principalmente ela tem que ter o apoio de alguém. Então, seja esse apoio, né? Diga, liga, tá tudo bem, tu quer conversar, sem julgamento, né? Eu acho que o julgamento é importante, é preponderante para essa mulher, muitas vezes, se silenciar, né? Se a pessoa julgar mais uma vez, né, ela já se julga, gente, pode ter certeza. Essa mulher, primeiro o julgamento é o dela, né, e o segundo não pode ser o seu. O segundo tem que ser um apoio. Vem cá, tô contigo, o que tu precisa? Isso mesmo, porque esses dias eu recebi de uma senhora que falou, volta e meia, quando a gente fala que a gente está envolvido no movimento, a gente tem uma fala, né, Verônica? A gente não tem a escuta treinada para isso, eu não sou da psicologia, muito pelo contrário, eu venho da comunicação social, da publicidade, mas como eu trabalho com o negócio, eu estou sempre muito envolvida com muitas mulheres, né? E volta e meia, se a gente entra no assunto do trabalho voluntário, vem alguma ação dessas. E daí, quando uma me retratou justamente isso, Ana, de a gente ter o receio de que, primeiro, ela reclamavam que ela não denunciava a violência, que era vítima de violência, mas ela não... você não vai, você não denuncia, você não vai atrás disso, os teus direitos e tal. E depois ela disse que ela sofreu uma pressão quando ela fez a denúncia. Né? Ela não teve amparo quando ela fez a denúncia. E é por isso que a gente tem tanto retorno, né? De pessoas que voltam para o ambiente violento por conta desse não amparo, né? De ninguém disse que a gente podia fazer diferente, né? Que a gente poderia ter uma alternativa, né? Eu acho que dentro do legislativo a gente tem buscado também esses caminhos. Eu acho que o executivo, o município precisa também dar ações, não só da rede, mas amparo também de um aluguel que permita que essa vítima fique afastada e reclusa por um período, né? Já que a gente não tem casa de passagem, nessas casas... As empresas entenderem, né? A gente discute isso lá na rede, das empresas entenderem, porque muitas delas depois, assim, se a mulher pede a medida protetiva de afastamento dela do lar, né, e ela vai para um abrigamento, por exemplo, essa mulher que trabalha, a casa-abrigo liga para a empresa e comunica que essa mulher vai ficar 15 dias, às vezes ela precisa ficar um mês fora, né? E a empresa, depois, ela quer demitir essa mulher, porque essa mulher está dando prejuízo para essa empresa. Então, peraí, né? A gente faz toda uma campanha de incentivo à denúncia, e depois a mulher ela tem que assumir sozinha
o cargo, né, o encargo de ter denunciado. Então, não pode ser uma penalidade a denúncia. Pelo contrário, a partir do momento que ela denuncia, ela tem que ter um caminho mesmo de amparo. E a gente está trabalhando para isso, né? A gente precisa trabalhar para isso. A gente tem que focar no depois dessa mulher, né? Como é que ela vai se recuperar? A gente fala de empoderar essa mulher, a gente fala de trazer uma independência financeira, mas até onde as outras pessoas entendem a postura dela, às vezes, inclusive, de tomar uma iniciativa de deixar os filhos lá na casa do agressor, que só quem é vítima é a mulher, ele é um ótimo pai, ele cuida bem das crianças, para que ela possa se restabelecer, mas essa mulher é julgada de novo, vai deixar os filhos, ela não pode abandonar. Então, a gente tem que pensar sempre a quem só da denúncia, né? Aonde será que a gente ainda julga essa mulher? Será que a gente está realmente dando o apoio que essa mulher precisa? Será que a gente para só ali na denúncia? Eu vou com essa mulher lá na delegacia, eu dou a mão, vamos lá denunciar juntas, eu estou contigo, né? Vem dormir aqui na minha casa, o que tu precisa, eu fico com teus filhos, tu vai. E isso a gente precisa fazer. Sim. E Ana, quando você fala desse acompanhamento, desculpa, Verônica, esse acompanhamento, eu penso que ele é importante também quando a gente vai fazer a denúncia nas delegacias, né? Porque como a gente diz, a gente tem uma maioria de delegados homens, né? E querendo ou não, quando a gente está com mais gente acompanhando aquele movimento, quando tem mais gente que se importa com essa mulher, eu sinto que o tratamento também é diferente. Sim. Né? Porque, poxa, ela não está sozinha. Eu faço, no meu trabalho, eu faço esse acompanhamento, né? Agora, com a pandemia, tenho ajudado as mulheres a fazerem os boletins de ocorrência virtual, mas quando, fora da pandemia, eu acompanho. E eu percebo, assim, aqui em Joinville, por exemplo, que é a maior cidade do estado, e a gente teve, Verônica pode concordar comigo, no ano passado, vários servidores saíram da aposentadoria, voltaram, né? Estavam aposentados por invalidez e voltaram para a polícia. Estavam sem lugar para trabalhar, né? Foram lotados. E aqui, por exemplo, a delegada da DPCAM teve um trabalho assim muito grande, porque simplesmente vieram policiais sem treinamento, que estavam aposentados, inclusive, pessoas doentes, e vieram para a DPCAM atender essas mulheres, e sem qualquer empatia, né? Então, ela estava, inclusive, fazendo um treinamento com eles, aplicando me fugiu a palavra agora, constelação, para que eles pudessem ter, né, tratar aquilo que eles entendem. E aí a medida reflexiva cai muito a calhar, né, nisso, porque a ideia do que você vê a mulher, ela se reflete em qualquer ambiente, né? Então, ela vai, às vezes, se refletir, se nós tivermos um efetivo maior de homens, e homens que, inclusive, nunca trabalharam com isso, com essa especificidade da questão da mulher, é difícil ele entender a demanda daquela mulher lá na delegacia, mas se tem feito um trabalho aqui muito bacana, a rede também tem ajudado naquilo que pode, e buscando melhorar esse atendimento, né, da mulher, que a mulher realmente sinta vontade e amparo na hora de fazer o atendimento, a denúncia, né? Mas que não para ali, né? Essa é a primeira etapa de uma série de atitudes que ela vai ter que tomar, né? Sim. Às vezes eu sinto que a gente está numa bola de neve muito gigante, que ou a gente começa a resolvê-la, ou a gente continua mais perdido, né? Ainda muito aberto, nós temos os vários canais, isso ainda está muito separado, a justiça, né, Ana? Com esse desafio de a gente fazer com que essa denúncia chegue num processo também judicial, quando necessário, claro, mas para avançar com essa denúncia, né, com esse encaminhamento, a gente tem esse processo todo para acontecer, né? E, Rose, eu queria muito que você falasse também do teu trabalho aí em Florianópolis, como é que está a coordenação por aí, além de empresária super engajada.
Desculpa, Rose, eu só queria complementar uma coisa que a Ana falou. Desculpa, Rose. É bem rapidinho, tá? É só porque eu tinha antes tentado. Não vou saber confirmar, você pediu para confirmar, não vou saber, porque eu não conheço realmente a realidade específica de Joinville, não sei o que aconteceu lá. Mas tu estava falando antes sobre a questão do julgamento das mulheres, sobre as mulheres, e aí me veio uma coisa na cabeça que eu achei bem legal, bem importante de falar agora, porque quando a gente trabalha com mulheres que sofrem violência, a gente tende a ter uma síndrome de super-herói. E a gente precisa pensar sobre isso. Que expectativa a gente tem quando atende uma mulher que sofreu violência? Por que a gente tende a pensar que nós vamos salvar essa mulher da relação violenta? Assim, gente, superar uma relação violenta é um processo, não é o fim. Quando ela é atendida por mim, ela não vai chegar ao fim do caminho do processo de superação da violência. É um processo. E nós, como profissionais, nós temos que ter a humildade de nos reconhecer nesse processo e não como salvadoras dessa mulher. Então, quando a gente pensa em atendimento, seja no serviço público, seja em iniciativas do terceiro setor, enfim, quando a gente pensa nessas iniciativas, nesse trabalho, a gente a gente tem que trabalhar em nós as nossas expectativas para não nos frustrarmos quando a mulher não superar a relação violenta no atendimento que ela vai ter com a gente. Quando não for no atendimento conosco que ela vai esperar, porque provavelmente ela vai passar muitas vezes por atendimentos, não provavelmente, mas muitos dos casos, né, pela experiência, a gente sabe que a mulher ela precisa do momento dela, ela precisa do processo dela para superar aquela relação violenta. E muitas vezes ela vai lá, vive outra relação violenta, repete. E aí eu vejo muitos profissionais se frustrando e dizendo, mas é bem comum a gente ouvir até dizerem que não adianta, que aquela mulher não adianta, porque aquela mulher já voltou muitas vezes, ou o que a gente está fazendo aqui é enxugar gelo, porque a gente não consegue resolver o problema. Eu sei que é frustrante para o profissional, mas a gente precisa pensar, nos preparar melhor em relação a essa expectativa, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar, a gente vai sofrer e a gente não vai conseguir ajudar a pessoa que está precisando da nossa ajuda. Obrigada, desculpa, Rose. Olá, então, boa noite a todas. É uma honra estar aqui com vocês, escutar um pouco a palavra de vocês, o convite da Regina. Eu faço parte da Coordenadoria da Mulher de Políticas Públicas aqui em Florianópolis. Como tu mesmo falou, Muri, eu sou empresária, né? Então, eu acredito muito, e é um trabalho que eu quero muito desenvolver na coordenadoria, é muito o empoderamento da mulher, né? Lidar com essas relações públicas, né? De políticas públicas para as mulheres. Eu acho que esses debates e essas lives são maravilhosos, porque está conscientizando cada vez mais a mulher a se empoderar, a ter essa sororidade, esse acompanhamento em que uma deve ajudar mais a outra. E hoje, encerrando o Agosto Lilás, né, uma campanha que intensifica ainda mais a divulgação da Lei Maria da Penha, né? Então, a gente sabe que é um trabalho que não para, porque acabou o agosto, acho que nós temos um trabalho muito grande pela frente. Como a Verônica mesmo falou, quero dar os parabéns à delegada Patrícia, que tem feito um trabalho maravilhoso, né? E quero também dizer, como a Ana Paula também falou agora para a gente, né? Eu acho que as mulheres, elas estão mais presentes com seus agressores, né? Essa pandemia dificultou muito ela estar com seus familiares, ela está com as pessoas amigas. Eu acho que dificultou muito ela denunciar o seu agressor, né? E o que eu vejo mais triste nessa história toda também é que a presença dos filhos, vendo todo esse mecanismo de uma convivência violenta, né?
e às vezes não só de agressão, mas a agressão psicológica, que talvez ela seja não menos e não mais, mas é uma agressão, né? Então, eu percebo que os filhos, eles estão presenciando todo esse mecanismo dentro de casa. E o que nós poderemos fazer, né? Eu acho que, como a deputada Carmen Zanotto falou agora, e eu também gostei, Ana Paula, você tirou uma parte do que ela disse, e eu gostei muito daquela parte olhar no olho, né? Eu acho que nós, como mulheres, mais do que nunca, e é o papel muito que a coordenadoria daqui de Florianópolis quer desenvolver, é olhar mais no olho, atender mais a mulher, lutar mais pelos direitos da mulher, né? Principalmente racial, que eu acho assim que não tem o porquê de a gente estar com essas demandas, né? Somos todos iguais. E quero também colocar a coordenadoria à disposição, né? Sempre para esses trabalhos, para a gente só somar, para a gente somar muito, porque eu acho que a gente tem um trabalho muito grande pela frente. E eu acho que a gente está precisando nos unir cada vez mais. Como eu falei para vocês, eu defendo muito o empreendedorismo, eu venho do empreendedorismo. E a mulher precisa muito se empoderar nessa parte dela ter a renda dela, né? De ela ter o seu próprio sustento. Mas, como falou a Ana Paula, e depois, ela tem essa assistência depois total, eu acho que a mulher tem muitas coisas na discriminação, né? Sofreu violência, perdeu o emprego, né? Então, eu acho que precisa de muitas campanhas, de muitos projetos, para que a gente mude essa história, né? Porque essa história ela já vem do próprio lar do agressor, talvez, né? Muitas vezes, quem é psicóloga aqui, né, Verônica? Sabe disso, que eu acho que essa história ela já vem de um relato de familiar, né? Então, eu acho que tem que procurar modificar essa situação. Muito importante. E, Rose, essas demandas todas, a gente falou agora desse empoderamento através dos negócios também, não é nem dos negócios, eu penso da renda, né? Essa geração de trabalho e renda para nós mulheres é muito importante. A Ana também tocou nesse assunto, por essa condição que a gente tem de a mulher ficar ausente do trabalho, ela não tem espaço no mercado de trabalho, porque as demandas dela de casa são muito pesadas, né? Para que ela consiga ocupar esse trabalho e ter uma renda também, sendo muito dificultoso. Hoje a gente está encerrando esse agosto lilás, mas como vocês falaram, acho que todas as falas, a gente teve eu acho que essa reflexão que fica para todo mundo que participou com a gente aqui, para quem vai assistir essa live depois, essa necessidade de a gente estar muito juntas, né? A máscara, ela ainda deixa os olhos de fora, então a gente ainda consegue se olhar e a gente ainda consegue se enxergar e aproveitar esses espaços, porque por mais que a gente esteja saindo menos de casa, a gente ainda vai ao mercado, a gente vai em outros espaços, e essa demanda por atenção às outras também é muito importante, né? Que a gente possa tá se olhando, pelo menos, né? Saindo um pouco desse nosso tão individual quanto a gente está vivendo, né, Ana? De a gente poder tá presente disso. E a gente entendendo o que a Verônica falou um pouco também, dessas demandas, né? O que cabe à Polícia Civil, o que cabe à Polícia Militar. A Regina também me pediu para falar um pouquinho sobre o Âmago, que é um aplicativo, uma startup que está lançando o Botão do Pânico, que também é uma ferramenta importante para a gente poder fazer as denúncias, né? A gente está com vários canais, né, gente, de denúncia. A gente tem o X na mão, a gente tem a máscara roxa, várias alternativas agora para a gente poder fazer a denúncia. Né? E esse acompanhamento, a denúncia ela é muito importante, eu concordo com todas as iniciativas que a gente tem, mas me preocupa esses encaminhamentos depois, né? Eu sei que a gente não vai resolver o problema de todo mundo, eu acho que a Verônica fez essa fala, eu amo pessoa da psicologia, porque traz a gente para essa realidade, né, Verônica? De que a gente não consegue assumir a dor de todo mundo e a gente não consegue resolver de todo mundo, né? Então, assim, entender o nosso papel... Mas, Muri, eu acho... Diga...
Mas eu acho que isso que tu falasse é bem importante, eu acho que a Verônica até pode confirmar, da importância da denúncia como um registro, né? Porque muitos casos não são trazidos para a delegacia, não são denunciados. A mulher pode fazer a denúncia apenas informativa, ela não precisa requerer um inquérito, né? Uma representação. Então, é importante também saber disso, porque às vezes, assim, cada uma tem seu momento. Aquilo que a Verônica falou de não julgar e não achar que nós somos super-heroína. Ninguém quer ser super-heroína, a gente quer poder ajudar naquilo que a mulher quer, né? Estarmos ali para poder dar a mão e apoiar. Então, assim, como eu sou, o feminismo traz de que a mulher pode ser o que ela quiser e ela pode estar onde ela quiser. Então, se a mulher quiser estar com aquele companheiro, tudo bem, gente, mas quando ela não quiser, ela tem essa opção de não querer, né? E aí, a partir daí, é saber que a denúncia, ela é importante porque um histórico de violência, ela contribui muito lá na frente para se essa mulher quiser tomar uma iniciativa em determinado momento, ou, inclusive, não fazer uma ação criminal, mas um divórcio, né? Vai trabalhar a guarda de filhos. É bem importante saber que isso também traz reflexos em outros segmentos da vida dela, que pode favorecer, naquele momento, uma prova que ela precisava produzir. Então, a denúncia é sempre importante. Se às vezes você não quer, não tem certeza, se você tem medo que o seu companheiro vá preso, porque vai atrapalhar a questão o trabalho dele, eu sempre digo isso, o seu trabalho é muito prejudicado pela sua violência. Então, às vezes, a gente pensa sempre no outro e esquece da gente, né? A denúncia é o primeiro passo para a mudança. E não dá para esperar a próxima, né, gente? A Verônica e a Ana estão aqui, a gente vê os números, né? A coordenação também acompanha, né, Rose? A gente não tem como esperar uma próxima violência. Talvez ela não aconteça. Talvez a gente não esteja viva aqui para poder fazer a próxima. A gente teve um dado muito importante ali na coordenadoria, falando da violência, que depois logo ocorre o feminicídio, né? Tivemos 33, com mais 2 que tivemos agora, 35. Mas nós tivemos os dados que foram 100 tentativas de feminicídio. Então, é um dado muito alto, né? É um dado muito alto para o Estado. E a gente vê que a gente, como a Ana falou agora, né? A Ana Paula falou agora, a gente tem que fazer as denúncias. Como a Muri disse, o vizinho, né? Eu vejo que isso aí não tem coisa mais certa. Eu acho que se o vizinho escutou, ele tem que denunciar. Eu acho que essa campanha ela é muito válida porque vai inibir bastante, né, que o agressor cometa mais uma violência, porque o vizinho também está escutando. O vizinho, agora com todos em casa, eu acho que é mais fácil de você denunciar, né? Então, eu vejo que é perfeito, temos que denunciar mesmo. Gente, para encerrar, quero agradecer a todas vocês pela participação. É muito importante, pelo menos a gente fazer pensar, de poder plantar uma semente aqui, né, desse agosto lilás, né, de que a gente está conversando sobre isso, a gente está atento ao que está acontecendo, né, que a gente está vigiando esse momento também. Né? Se cada uma fizer a sua parte, ajudar, e claro, o sistema tem que também acontecer, né? Mas se a sociedade civil se une para fazer os movimentos, tudo vai acontecendo, né? Quase que de forma escalável, a gente vai conquistando mais, né? Essa empreitada. Vocês querem falar mais alguma coisa para a gente encerrar essa noite? Ou eu posso fechando por aqui também? Querem deixar contatos, alguma questão? Eu gostaria de agradecer pelo espaço e por vocês estarem tomando essa iniciativa de promover esse debate. Achei muito importante a fala de todas as participantes. A gente sempre aprende coisas novas e tem perspectivas novas nesses encontros, né, mesmo que virtuais. E deixar a mensagem de que é isso aí, nós estamos nesse enfrentamento, né, nessa luta por enfrentamento da violência.
E, enquanto Polícia Civil, estamos à disposição através dos canais de denúncia, como a Ana Paula falou. A denúncia não necessariamente ela implica numa representação criminal, não necessariamente implica numa medida protetiva, isso é uma escolha que a pessoa, a denunciante, vai fazer depois. E que nós temos responsabilidade nós devemos ter responsabilidade pelo mundo que a gente vive, né? Então, se a gente denunciar violência, ou a gente se oferecer para ouvir a nossa vizinha, conhecer a nossa vizinha e deixar que ela se aproxime de nós, para saber que, quem sabe, nós nos tornemos um espaço de confiança para ela em um dia, nos responsabilizar pelo mundo que a gente vive, né? Não dá para a gente só esperar das instituições também, só esperar, porque infelizmente não funciona, funciona muito mais nas relações. Tá? Muito obrigada da minha parte. Obrigada, Verônica. Gostaria também só de agradecer, o convite. Quero colocar aqui também à disposição o trabalho que a gente está fazendo aqui em Florianópolis. Gostaríamos de ter a todas vocês conosco, nos procurem. Eu faço o trabalho ali junto com a Cibele Schalck, e a gente está aqui à disposição. Vamos trocar ideias, vamos conversar mais, fazer mais lives, mas procurar ajudar essas mulheres que tanto precisam da gente. Uma boa noite a todas e obrigada pelo convite. Obrigada, Rose. Ana, muito obrigada. Eu também vou agradecer o convite, também me deixar à disposição, estou sempre à disposição aqui em Joinville. Eu só quero complementar uma coisinha que eu esqueci de dizer, que a Regina tinha me pedido sobre a questão da medida reflexiva, que é esses grupos, né? Agora, a obrigação do homem fazer parte de um grupo, de uma reeducação, né? E que a gente também converse com os homens sobre a masculinidade, né? Aponta, né, o final dessa agressão. A gente tem a denúncia como final, mas a gente pode prevenir, trabalhar com a prevenção é muito importante, e não só com as mulheres, porque nós não estamos aqui, né, numa guerra contra os homens, muito importante dizer, a deputada foi muito feliz em dizer que nós não estamos aqui guerreando com os homens, mas conversar com os nossos homens, né, conversar com os nossos filhos, conversar com os nossos maridos, e dizer que eles também precisam conversar, né, falar das suas dores, falar daquilo que eles pensam, porque eu acho que é assim que a gente vai transformar, né, feminismo dialógico, onde a gente discute, a gente dialoga com com o outro, e a gente só aprende com o diferente, né, eu sou muito a favor da diferença, porque eu acho que a gente só aprende com o diferente, o igual não vai acrescentar nada para a gente, então que a gente possa também conversar com os homens sobre as dores dele, o porquê que eles têm essa atitude, e que está tudo bem, que a gente está aí para somar e para construir junto, ninguém vai perder nada, todo mundo vai ganhar, né, com isso. E, Ana, até aproveitando essa deixa que você falou da questão das medidas reflexivas para os homens também, o CMBA vem com um braço agora para trabalhar com os homens, né? Então, o coletivo, ele ganha um braço também dos homens, né, do Brasil em Ação, para dar esse suporte também, para que eles tenham esse momento de troca. A gente sabe, às vezes a gente tem que provocá-los para fazer esses momentos de fala, né? E para a gente poder também ter para eles terem esse espaço também para poder falar, para poder se comunicar, né? Então o CMBA vem com a Casa Gabi de acolhimento, com uma casa de referência lá em Barra Velha também, para atender a região. A gente sabe que é uma demanda muito grande para a sociedade civil encarar, mas a gente está construindo, e eu penso que logo a gente tem apoio também das gestões públicas, né? Não só do apoio privado, mas da questão pública também. E, gente, fechando só essa noite, já que a gente já está quase 1h40 aqui conversando, eu acho que, não sei vocês, mas eu sinto muita saudade do convívio social. Então, os meus momentos de atendimento, de fala, eu estou aproveitando. Então, muito obrigada a cada uma de vocês pelo encontro. Eu espero que a gente se encontre em breve, que a gente possa trazer para vocês também para a nossa região, para a gente fazer esse movimento por aqui. Joinville está trabalhando forte lá com as mulheres, né, para eleger mulheres também dentro da cidade. Penso que Florianópolis também vem com um movimento muito grande,
né? A Verônica, muito obrigada pela tua participação, explicou tanto para a gente. Mande um abraço para a Patrícia Zimmermann, né, a delegada, que é referência no nosso estado, quanto a essa questão da segurança, pensando na mulher também. Então, gente, muito obrigada. Uma boa noite para todos vocês, e mulheres e homens que ficaram com a gente essa noite, que contribuíram ali nos comentários do Facebook. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada a todos pela participação. Teri, até a próxima.